Testamento é como se você nunca tivesse sido culpado de nada. Ele se declarou justo. Você é inocente, você é justo. Agora, então, como se justifica a pessoa? De injusto para justificado. Quando nós olhamos o conceito de imputação, o que é imputação? Imputação é o ato de declaração de culpabilidade, é ato pelo qual se declara que alguém, sendo autor ou causador moral de uma ação ordenada ou proibida, que deve responder pelos bons ou maus efeitos dela. Isso é imputação. Então, esse conceito de imputação é encontrado no Novo Testamento, mas é relacionado, sabe com o quê? Com a imagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Como ele tira o pecado do mundo? Sabe como o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? Lembra você de João, quando viu a Jesus? Ele falou o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe como ele tira o pecado do mundo? Como que ele tirava o pecado no Antigo Testamento? Qual que é o simbolismo? Ó, o sacerdote, ele colocava as mãos sobre o Cordeiro. Por quê? Porque ele estava transferindo simbolicamente os pecados das pessoas para o animal ser sacrificado. Ou sobre o bode expiatório, que também era enviado pelo deserto. Então ele colocava as mãos sobre aquele sacerdote, sobre aquele cordeiro, simbolizando o pecado sendo transferido nele. Da mesma forma, Jesus foi colocado para levar os nossos pecados, como aquele cordeiro estava levando os pecados do povo. Jesus foi colocado para levar os teus pecados. Ele tomou sobre si mesmo os pecados do mundo. Amém. Ou seja, houve uma transferência. É como se eu pegasse a condenação que pertence ao irmão e colocasse aqui em outra pessoa. Ó, essa condenação que está aqui, ó, já não te pertence. É posta nessa outra pessoa. Houve uma transferência. Aí eu pego a moedinha. Aí você pode pegar, né? Sem pecado, né? Você pode plantar e acaba com os problemas do reino, né? Então, o que acontece é que Jesus, de boa vontade, ele tomou sobre si tudo isso. Então, Deus, quando estava vendo a Jesus ali na cruz do Calvário, o que você acha que ele estava vendo? A justiça? Ele estava vendo um montão de pecados que foram transferidos e colocados sobre Jesus, imputados em Jesus. Agora, imagine aqui um círculo. Esse círculo aqui está pretinho. E aqui tem outro círculo. E esse outro círculo está branco. Esse aqui está sujo. E esse aqui está limpo. Esse primeiro círculo representa a nós. Esse segundo círculo representa Jesus. Então, Jesus, imagine esse segundo círculo aqui sendo pintado de escuro também ali. Ficando sujo, totalmente sujo. Isso aconteceu, né, quando você acreditou em Jesus. Os pecados que estavam em você foram transferidos para Jesus. Amém? Amém. Nossos pecados foram transferidos para Jesus. Agora, olha que importante isso. Se Jesus tomou todos os teus pecados que você tinha cometido, né, Ele tomou nas suas costas, sofreu punição por você e por mim. Você sabia que só o fato de Jesus tomar os teus pecados, isso não te faria entrar no reino de Deus? Espera aí, o que você está falando, Paulo? Né? Tudo o que isso faria, só de tomar os teus pecados, né? Como foi no caso ali, pretinha a primeira bolinha, passou para a segunda bolinha, também ficou pretinha, ele pegou os teus pecados. Tudo o que isso faria seria somente te livrar do inferno. Mas perceba que o outro quadro, a outra bolinha, ela ainda está suja.
Por quê? Porque ela ainda ela não é justa ainda. Ela é inocente, mas não é justa. É inocente, mas não é justa. Então, lembre que não é simplesmente a inocência que leva a pessoa para o reino de Deus. A menos que você, Jesus disse, que você seja mais justo que os escribas e fariseus, você não entrará no reino dos céus. Mais justo que os escribas e fariseus. Agora, vamos ver, eu continuo aqui, vou explicar isso bem, para não deixar nenhuma dúvida para você. Então, talvez você diga, mas eu não sou culpado de nada, né? Já morreu pelos meus pecados, mas talvez você não tenha ainda feito nenhum ato de justiça que te dê uma recompensa. Você só está limpo, mas não fez nada de bom. Um ato de justiça ainda. Mas agora, esse não é o ponto ainda. O ponto é que na morte de Jesus, você lembra que aqui estava branquinho esse daqui? Houve uma dupla transferência. A primeira transferência foi que os teus pecados vieram para Jesus. Amém? Agora, a segunda transferência é que não somente o pecado do homem foi posto em Jesus, mas o que você acha que aconteceu com a justiça de Jesus que estava aqui nesse quadro, nessa bolinha branquinha? O pecado que foi transferido para Jesus e a justiça de Cristo, então, que estava aqui, veio para nós. Então aquela bolinha que éramos nós aqui, que estávamos, né, sujinhos aqui, imagina agora ela sendo limpa. Ela está branca. Por quê? Porque a justiça de Jesus foi posta sobre nossas vidas. Glória a Deus. Houve uma dupla transferência. Os nossos pecados foram postos em Jesus e a justiça de Jesus agora ela veio para nós. Amém? Amém. Então, nós temos em nossa conta a justiça de Jesus. Você tem na tua conta, quando o Senhor te vê, Ele vê, sabe o quê? A justiça de Jesus na tua vida. E no ponto de vista de Deus, você está limpo. É assim que Deus te vê, com a justiça de Jesus. Então, quando Deus te declara justo, Ele não está mentindo, é real. Amém. Glória a Deus. Deus realmente colocou os seus pecados em Jesus, mas não só isso, Ele transferiu a justiça de Jesus para você. Então, nós somos justos porque Deus diz que nós somos justos, amém? Você foi declarado inocente aqui na cruz do Calvário, o Senhor riscou. Agora eu quero entrar em alguns outros pontos, para que nós venhamos poder receber tudo que o Senhor tem para nós. Então, ou seja, quando você hoje é declarado justo aos olhos de Deus, né? O Senhor te vê e você tem que acreditar, eu sou justo. Isso tem que te dar confiança para quando você for orar, porque muitas vezes a gente vai orar, imagina eu tão falho, quantos erros eu faço, como eu vou poder orar? Isso é mentira do diabo. Você não está entendendo ainda que não é assim que Deus te vê. Deus te vê como um filho amado. Amém. Ele te vê como a justiça. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5:21, mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Glória a Deus. Você foi feito a justiça de Deus em Jesus. É assim que Deus te vê. Então isso tem que te dar confiança. Pode ser que você tenha tido um erro. Eu cometi um erro, sim, mas Senhor, me perdoa por não ter caminhado de acordo a quem o Senhor diz que eu sou. Eu sou justo, eu acredito que eu sou justo por Jesus Cristo. A justiça de Jesus está sobre a minha vida. É assim que o Senhor me vê, e é assim que eu vou me ver. Amém. Senhor. Eu posso Glória chegar a na tua Deus. presença. Eu sou declarado inocente. Aleluia. O Senhor me ouve. O Senhor está com os teus ouvidos atentos à minha oração, porque eu sou justo, Senhor, não por mim mesmo, mas porque Jesus é meu Salvador. Amém. E a Bíblia diz, eu posso entrar confiadamente ao trono da graça pelo sangue de Jesus. Glória a Não por minhas Deus. obras, Aleluia. não é por minhas obras, é pelo Glória a sangue Deus. de Jesus, Aleluia. derramado na cruz do Calvário. E nós temos confiança para entrar na presença de Deus, Amém. por acreditar que nós somos justos, por ter colocado nossa confiança em Jesus. Agora,
para que você possa então desfrutar dessa justiça de Jesus. Jesus, quando ele veio na terra, ele começou falando o seguinte, a primeira mensagem que ele falou: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos. Para que você possa então desfrutar isso, você tem que se arrepender. E o que arrepender é? Arrepender significa mudança de mentalidade. Metanoia, mudança de mentalidade. Então, se você quer vir para Jesus e continuar pensando nas coisas antigas da tua vida, não, Deus diz: arrependa-se. Pare de pensar daquela velha maneira de pensar. Tem uma nova maneira de pensar. Creia no Evangelho, porque o reino de Deus tem chegado. Jesus, ele se encontrou com um homem chamado Nicodemos, em João capítulo 3. E abra comigo a Bíblia ali em João capítulo 3. Aqui ele descreve como uma pessoa então recebe a vida eterna. E ele fala sobre o novo nascimento, porque se a pessoa não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E ele falou com Nicodemos, né? As seguintes palavras. Ele falou com Nicodemos, versículo 3. Acharam? Lê, Bia, por favor. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver quem não nasce de novo o reino de Deus. Versículo 5, por favor. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se o não nascendo da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amém. A pessoa necessita nascer de novo. Então Nicodemos, ele era um mestre da lei, e Jesus fala que ele precisava nascer de novo para poder ver o reino. Ele teve dificuldade para conseguir entender o que significa isso, nascer de novo para poder ver o reino. E ele começou a pensar com respeito a voltar na barriga da mãe dele, né? Então, qual é que é? Será que eu vou ter que voltar na barriga da minha mãe para nascer de novo, né? Mas Jesus, quando ele estava falando de nascer de novo, tanto da água como do Espírito, foi explicando. Ele tinha falado: quem nasce da carne é carne, é algo físico, mas o que nasce do Espírito ou seja, que nasce do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai dar nascimento ao nosso espírito humano. O Espírito Santo de Deus quer dar nascimento, fazer-nos novas criaturas, nascermos do Espírito. Nós viemos a este mundo, sim, uma primeira vez, nascemos neste mundo fisicamente através da nossa mãe, né? Mas o segundo nascimento é através do Espírito Santo, para agora essa vida espiritual. Amém? Então, para poder desfrutar e poder viver, a gente nasce de novo. E quando nasce de novo, então tudo isso está dentro da nossa nova identidade, nascer de novo. Se eu nasci, e na primeira vez que eu nasci, eu tinha pais e mãe, né, pai e mãe. Eu nasci, eu também tenho minha família. Agora, como eu nasci, eu tenho minha família, uma nova identidade. Amém? E isso a gente vai estar falando na semana que vem, se Deus quiser. Filho de Deus, querido. É tão poderoso saber a profundidade de ser um filho de Deus, porque a Bíblia diz: a criação tem expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Glória Quando você a Deus. sabe o que significa ser um filho de Deus, querido, isso tem que mudar a nossa vida. Amém? Amém.